É isso aí, pessoal. Então, como a gente estava falando aí, continuando com a história do Brasil, estamos no início ainda, tá? Eu estava falando aí do interesse, né, dos portugueses. Eu falei um pouco no vídeo anterior sobre o interesse que os portugueses tinham, tá? Principalmente a burguesia, numa aliança com o rei, de explorar outros lugares, né? A partir daquela percepção de que a Europa estava vivendo um processo de transformação no século XVI, em que a burguesia, então, nessa aliança, buscava outros lugares. Esses lugares, o primeiro lugar assim que essa burguesia se expandiu foi a África e a Ásia, tá? Então, inclusive está nos Lusíadas isso, né? Se você pegar lá os Lusíadas do Luís de Camões, você vai ver lá todo de uma forma literária, né, de uma forma clássica, descrito lá e o processo no qual os portugueses foram contornando toda a África, passando pelo sul da África até chegar ali às Índias, até chegar a Goa, tá? Pessoal, é interessante entender que existia um imaginário no ar, certo? Existia algo diferenciado que marcava o pensamento europeu, tá? Então, desde a antiguidade já se falava sobre terras desconhecidas, terras distantes, do mito da Atlântida, certo? Da cocanha, que era um lugar, né, uma lenda francesa, que era um lugar onde a prosperidade, onde a felicidade, onde a paz reinaria, certo? O próprio Thomas More, aquele renascentista inglês, no seu livro Utopia, fala de um lugar também onde a paz reinaria, onde não haveria propriedade privada, onde as pessoas seriam boas umas com as outras, onde todos poderiam se alimentar sem fome. Então esse era o imaginário europeu da época. Tá? Esse era o imaginário do homem medieval, essa transição do homem medieval para o homem moderno. Certo? Então, tanto que se vocês olharem os Lusíadas, tá cheio de lendas, tá cheio de mitologia embutida por trás ali dos Lusíadas. Né? O gigante Adamastor, por exemplo. Né? Toda vez que os portugueses chegavam ali no sul, para tentar passar ali o Cabo da Boa Esperança, ali no sul da África, eles eram empurrados, os navios eram destroçados, as caravelas destruídas, até que os portugueses conseguem, ali com o Vasco da Gama, passar ali o sul da África e chegar em Goa, tá? E desde então os portugueses começaram a fazer o quê? A estabelecer as chamadas feitorias, tá? Que vão ser utilizadas aqui no Brasil depois. O que eram as feitorias? Não é? As feitorias eram entrepostos de comércio que os portugueses lançavam, instalavam nas regiões litorâneas. Tá? Então eram entrepostos de comércio. Os portugueses colocavam aquelas espécies, eram espécies de fortalezas que eles colocavam, tá? Para onde confluía todo o comércio que eles faziam no continente. Então eles faziam alianças com tribos negroides da África. é, Essas tribos negroides escravizavam, iam atrás de outros povos na África, escravizavam, traziam, capturavam esses povos, traziam para os portugueses daí mandavam esses povos escravizar, esses povos capturados para outras regiões da Europa, para regiões da Europa e inclusive para a América, quando isso vai se desenvolver como um sistema, né? Como um comércio sistematizado aí pelos europeus, pelos burgueses europeus, tá? Então não pode esquecer disso aí. Esse imaginário europeu, esse gosto pela aventura do português, tá? E essa necessidade de instalar entrepostos comerciais era mais fácil, tá? As feitorias, porque os portugueses desta forma economizavam dinheiro, tá? E viabilizavam alianças contra os povos para explorar aí o interior do continente, tendo em vista que era era custoso demais, tá? Quando da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui, né, por volta aí de 22 de abril de 1500, né, Terra Vista, Monte Pascoal, lá no sul da Bahia, né, terra de Veracruz, tal, toda aquela história que a gente já sabe. O que vai acontecer? Nesses primeiros 30 anos, o mesmo sistema que era já praticado pelos portugueses ali na África, tá? Principalmente na África, tá? Em algumas regiões da Ásia, vai ser instalado aqui, que é o sistema de feitorias e de alianças com as tribos nativas, principalmente as tribos nativas do litoral, os tupiniquins, tendo em vista que as tribos do interior, né, os tapuias, por exemplo, os botocudos, os famosos botocudos, eram é, alheias, né? Eram consideradas inimigas pelos portugueses aí, tá bom? Pessoal, valeu, grande abraço e fica sempre atento aí no canal, dá joinha, curte, coloca lá a notificação que sempre terá mais vídeo aí para vocês. Falou? Abraço.
É nóis! Uhul!